Bom dia. Bom Bom dia. dia, Gabriel. Bom dia. Juliana, já tá com a galera aqui. Toma, tá faltando só. Deixa eu ver aqui quem tá faltando. O Glauco tá em reunião, a Tati vai fazer exame, eu acho. É, a Mia, a Yara, o Jardas deve entrar já já. Se quiser começar já, Jonas. Essa tua galera tá tudo aí? Eu esqueci do Raul, gente. Ah, não, o Raul tá aqui, tá certo. Achei que eu tinha esquecido do Raul no invite. Nossa Senhora. Oi, Bia, desculpa, eu não respondi antes porque eu tava te respondendo no grupo do restaurante. Não, tranquilo. Ô, Raul, tava esperando só você para começar. Boa. Estamos aí, Algo então. atrasado. Oh, teu nariz, mano, eu tô aqui antes de vocês. Mas você ficou quieto, então não conta. É que hoje quem tem que falar é o Jonas, né, gente? É, eu prometo que eu vou me comportar hoje. Eu acho que eu vou Não, ficar quietinho. podem perguntar, porque eu não sei se eu tenho conteúdo para 1 hora. Então, Ah, você já abre a apresentação, tem um esqueleto na esqueletinho. apresentação do Tem no Jonas. PowerPoint mesmo, esse aqui não procurei nem na internet, esse esqueletinho aqui. Se tivesse um raiozinho, eu Eu ia só achar vim que era pela apresentação Moana, de tá? elétrica, hein? Eu quero ver a Moana de novo também. É, eu quero ver a Moana também, Jonas. Tá, mas no final, vocês vão ter que ficar acordados. Beleza, vou tentar, vou tentar. Não, vamos lá. Ah, bom, pessoal, preparei aqui uma apresentaçãozinha para vocês, para mostrar um pouco do que é a estrutura de um edifício. Eu acredito que muitos aqui vai ser um assunto talvez mais conhecido, para outros vai ser alguma coisa de novidade, mostrar alguma coisa que tem interação com outras disciplinas, principalmente. Eu montei essa apresentação aí, estava até agora há pouco ainda mudando a ordem dos slides, então se tiver alguma animação aqui que saiu fora de ordem, eu já peço antecipadamente desculpa. Tentei colocar vários assuntos aqui, não sei se eu consegui da melhor forma fazer o link entre eles, então já deixo antecipadamente aí as minhas desculpas, mas vamos ver se vai sair tudo certinho. Nessa capa aqui eu coloquei duas imagenzinhas bem representativas da estrutura de um edifício e também um esqueleto, né? Porque a gente sempre faz alguma analogia para tentar compreender melhor algum assunto novo, alguma informação nova, a gente tenta sempre fazer alguma analogia, e a melhor analogia para a estrutura de um edifício é o esqueleto do corpo humano. Acho que isso não é novidade para ninguém, né? Eu coloquei aqui mais para ilustrar e para deixar isso aqui certinho, bonitinho. Deixa eu ler aqui para a próxima página. Passando um pouquinho aqui sobre um pouquinho de história de estrutura, tá? Prometo que vai ser bem curto, são só 3 imagens, 3 slides sobre história, para não ficar muito maçante também. Uma das estruturas mais antigas que a gente conhece são as pirâmides. E essas pirâmides, elas são feitas com blocos. E hoje a gente se inspira muito no que foi feito no passado, tanto própria civilização quanto na natureza, a gente se inspira muito no que já existe para criar estruturas novas, materiais, enfim, como a gente deve evoluir a tecnologia. Disso daqui, o que a gente tem hoje em dia é alguma coisa muito semelhante, claro, uma evolução tecnológica de 4.000 anos, né? Não tem nem como se discutir, mas hoje em dia a gente constrói de forma muito parecida com pirâmides, que são alvenarias estruturais. Também é um material feito de barro, de solo, com algum tipo de aglomerante. No caso das pirâmides seriam rochas, mas enfim, blocos seriam rochas artificiais, moldadas no formato que a gente precisa, na resistência que a gente precisa.
e, claro, muito mais resistente, tanto que hoje a gente pode fazer paredes muito finas para criar ambientes, coisa que nas pirâmides também tem, ambientes, né, mas é enormemente diferente a espessura das paredes, digamos assim, né, porque os materiais não tinham a tecnologia e a resistência que tem hoje. Tá, isso daqui é um primeiro material. Vamos falar de um outro material que a gente tem aqui um pouco mais antigo, que é esse daqui é conhecido como taipa de pilão. Aqui acho que a animação ficou na ordem errada, mas tudo bem. Pau a pique, taipa de pilão, tá? Isso daqui a gente tem muitas obras, muitas residências antigas, nem antigas, às vezes até coisa recente, mas enfim, poucos recursos. Feito de bambu, barro, algum tipo de aglomerante, geralmente não, às vezes sangue de animal, para manter tudo junto, e hoje em dia isso inspirou, forma uma estrutura mais moderna que inspirou, isso seria o light steel framing, que são formas, né, de metal, pórticos, treliças feitos em metal, aço, mas um aço leve, tá, light steel frame, e depois revestida com alguma coisa que pode ser um drywall, placa cimentícia, enfim, para fazer o fechamento. Não é muito comum no Brasil, tem, tá? Mas não é muito comum. Mas nos Estados Unidos é praticamente uma das únicas formas de construir, não só em aço, mas também em madeira, mas esse tipo de estrutura que é feita para casas. Tá? Uma outra tipo de estrutura aqui que a gente se inspirou no passado. Esse daqui é uma oca indígena, indígenas americanos, né? E que a gente tem uma inspiração de um tipo de estrutura aqui que chama canvas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é basicamente uma lona que ela é inflada e depois coberta com tela de aço e concreto projetado. Não sei se vocês já viram isso, mas é muito comum, não sei se comum na verdade, mas uma utilização é para hospitais de campanha, hospitais de guerra. Tá? Então é muito rápido de construir isso. E não só para hospitais, mas também tem um ator aí bastante famoso, o Robert Downey Jr., tem uma mansão construída nessa mesma forma. Tá? Então, só para verem aí qual que é um tipo de aplicação de uma estrutura um pouco diferenciada e inspirada em uma oca indígena, basicamente, uma estrutura fina, uma lona que, que cria as paredes, a estrutura desse local. Tá, falando um pouco sobre materiais de estrutura, a gente tem diversos materiais disponíveis para fazer, os mais comuns, mas 99% dos materiais estão listados aqui. Tá, o concreto armado, mais conhecido, aço também, madeira, tem algumas aplicações um pouco mais específicas, como o telhado, mas dá para fazer uma casa inteira, até prédio, em madeira, alvenaria estrutural, muito comum, hoje em dia, para fazer edifícios, tem uma variação da alvenaria estrutural, que eu coloquei na outra coluna aqui, que é a parede de concreto, é muito semelhante à forma de construir, só que ao invés de usar blocos, é concreto mesmo, tá? Uma espessura mais fina, mas parede inteira de concreto. Fibras que podem ser misturadas junto no concreto, como substituto de armadura, ou substituto de uma parte de armadura, ou em alguns casos para melhorar a resistência a incêndio do concreto. Canvas, como esse último vídeo que eu mostrei, Light Steel Frame, também uma das opções que eu tinha mostrado aí. Isso de materiais. Desses materiais, eu construo um elemento estrutural. Esses elementos estruturais, os principais deles, pilares, vigas, lajes. Pilares e vigas são elementos lineares, tá? Ele tem duas dimensões, tanto pilares quanto vigas, né? Duas dimensões mais ou menos próximas em tamanho, né? Em valor, e uma muito maior do que as outras duas. Laje, um elemento plano, que tem duas dimensões muito grandes, enquanto a terceira é muito pequena, então, um elemento plano. Paredes de concreto, também um elemento plano, só que nesse caso ele é na vertical, enquanto lajes são elementos que ficam na horizontal para receber as cargas dos ambientes.
Blocos de fundação que são também chamados de blocos de coroamento ou simplesmente blocos, que eles recebem as estacas de fundação, também está um item colocado aí, estacas que são feitas no solo, né, para resistir às cargas que vêm da superestrutura, dos pilares principalmente. O bloco de fundação tem a função de reunir todas as estacas que tiverem, quantas forem, e receber um pilar ou mais, às vezes pode ter mais de um pilar no mesmo bloco de fundação. Tá? Então, unir a superestrutura com a infraestrutura. E também as sapatas têm essa mesma função, só que as sapatas não têm estacas embaixo. São elementos de fundação também, mas fundação rasa, fundação direta, que aplicam a carga numa área distribuída, a carga que vem do pilar. Vem do pilar uma carga mais concentrada, né, num elemento de concreto, que vai ter que chegar até o solo, e o solo é muito menos resistente do que um concreto, então dissipa essa mesma força numa área maior de solo, né, lá na fundação. Esses são os materiais, os elementos estruturais, e para completar um projeto estrutural, a gente precisa respeitar algumas leis, que eu listei aqui duas delas, que são as principais. Eu sei que muitos de vocês aí têm algumas leis feitas por deputados, prefeituras, vereadores, as próprias NBRs que a gente tem que respeitar, mas no caso de estrutura a gente tem uma lei mais importante, que é a lei da gravidade. Tá? Tudo tende a cair, e a estrutura tem o objetivo de manter isso no lugar onde deve ficar, onde a arquitetura, enfim, definiu que deve ser essa posição. Então, a lei da gravidade, ação e reação, também as cargas que chegam, as reações que devem ser resistidas pelos elementos estruturais, e também um pouco mais específico, entrando mais no mundo da física, lei de Hooke. Então, talvez vocês conheçam aí como lei da mola, mas na estrutura é bastante comum a gente ter uma relação entre força e deformação. Tá? Basicamente, o mesmo comportamento de uma mola também ocorre em um elemento estrutural, um pilar, uma viga. Também são elementos que se deformam, e a relação entre deformação e o seu coeficiente de deformação dizem respeito às suas tensões que estão sendo aplicadas e que precisam ser resistidas. Tá? Ali no cantinho eu coloquei um número 1, concepção estrutural. Mais para frente eu tenho um roadmap, aí, um caminho de todos os percursos que são necessários percorrer para desenvolver um projeto estrutural completo, do início ao fim. E alguns dos itens que eu vou colocar aqui nos slides mostra exatamente em qual etapa que eu estou falando aqui desse caminho todo a ser percorrido. A escolha dos materiais, a escolha dos elementos, respeitar essas leis seria a primeira etapa, uma concepção estrutural, onde eu vou decidir essas questões aí, especialmente material, né, do que eu estou mostrando aqui. Tá? Mais para frente eu tenho mais algumas... Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E de tudo isso, para fechar essa primeira introdução aí, só mostrar que a estrutura ela pode ter solução para qualquer coisa, né? Qualquer coisa que for necessário, estrutura tem uma solução. A única limitação que teria seria custo, obviamente, e espaços. Se não tiver dinheiro suficiente ou espaço suficiente, aí realmente não tem como trazer uma solução. Mas se isso não for um limitante, dá para resolver qualquer coisa. Tá? E a função do projeto estrutural, ligar as necessidades de arquitetura, demais disciplinas, né, com as condições locais. As condições locais que são mais fácil assim, de você visualizar, de compreender, geralmente é o terreno. Terreno, no caso de estruturas, a gente fala de fundações. Tá? Então, eu não posso fazer uma obra desse tipo aqui em qualquer lugar? Será que dá para executar isso daqui? Aqui eu estou com uma foto de um executado em cima da terra, né? Mas será que dá para construir alguma coisa
em cima da água? Eu faço essa pergunta aí para vocês. Pensar um pouquinho, 2 segundos, 1, 2. Eu vou dar a resposta. Sim, dá para construir em cima da água. A gente tem alguns tipos de construções que chamam palafitas, tá? Que são feitas estacas de madeira que ficam imersas dentro da água e a casa, nesse caso aqui de madeira, né, acima do nível desse rio. Mas vocês devem ter ouvido também falar sobre Veneza, que é uma cidade bastante conhecida. Eu não trouxe foto de Veneza aqui, mas trouxe uma foto, algumas imagens de obras mais bonitas, não só essas casas feias e de baixo custo, né? Mas a gente também consegue construir em cima da água obras um pouco mais melhores, né? Maior custo, maior benefício, enfim. Em cima da água. E próxima pergunta, dá para construir em cima do mar? Será que dá? Eu trouxe aqui duas imagens de estruturas que são construídas em cima do mar. Tá? A diferença disso daqui para uma estrutura que é feita em solo é o tipo de fundação que é executada. Tá? Essa imagem da esquerda e da direita, as duas são plataformas de petróleo e as duas têm soluções diferentes, inclusive. A da esquerda, a gente vê que tem pilares e algumas treliças ali entrando na água. Isso aqui vai até o fundo do mar. Então, é uma plataforma de petróleo para águas rasas. Tá? Não sei exatamente qual que é o limite, mas enfim, águas rasas e essa plataforma está fixada no fundo do mar. A da direita já usa uma solução diferente. Os 4 pilares, digamos assim, pretos ali, que tem um rajadinho amarelo, aquilo ali são vazios, são como se fossem navios. Tá? Eles ficam boiando na água e depois estão sendo transportados, aqui no momento está sendo transportado por rebocadores, vai ainda para a posição final. Depois isso aqui vai ser enchido parcialmente de água, formar um lastro para dar estabilidade, não vai ficar boiando totalmente, e ainda fixado com cabos no fundo do mar. E aí com cabos você pode ir muito mais longe do que com pilares. Tá? Então são duas soluções diferentes, mas as duas que deixa construir em cima do mar. Ainda ficando no assunto de fundações, a gente tem diversos tipologias de fundações, cada um ideal para algum tipo de obra e algum tipo de solo. A gente sempre precisa cruzar essas duas informações. Qual que é a obra, o tamanho, qual que é a carga que vai chegar no solo e qual que é o tipo de solo que a gente tem. Tá? Então, eu achei essa tabelinha aqui, ela é bem simplificada, mas a gente tem outras questões para analisar também, se o solo é majoritariamente areia, se é argila, se tem nível d'água, tá? Se tem rocha, se essa rocha se apresenta, se ela é um matacão, tá? Eu acho que tem um slide mais para frente que eu mostro, volto nesse assunto aqui de fundações, eu mostro um pouco mais sobre os problemas que a gente pode encontrar nas fundações, não é só sair furando ou fazer um radie ali e tá tudo bem. Tá? Radie, inclusive, uma das opções que está aparecendo aí, é uma boa solução para solos que geralmente são ruins e para cargas baixas e distribuídas. Tá? Ele não é muito bom, dá para usar também para cargas pontuais, como pilares, mas o ideal é que ele seja usado para cargas mais distribuídas, como paredes de alvenaria estrutural, por exemplo. Se eu tenho só pilares, aí eu parto para uma solução em sapatas, que é mais interessante. Tá? Por que ele é para solo ruim? Normalmente, o mais barato de executar, tanto em material quanto em mão de obra, o mais barato é sapata. Vai lá, cava um buraco, bota uma forma, coloca uma armação, concreta e acabou, tá feito. Tá? Enquanto a fundação profunda, estacas, geralmente precisa de um maquinário. Nem sempre dá para fazer na mão também, só que tem mais limitações. Geralmente precisa de um maquinário mais pesado. Quando eu decido fazer partir da sapata para o radier, quando a sapata que preciso colocar, por conta do solo ser ruim, ela precisa ter uma área muito grande.
A partir de uma certa área, a sapata acaba ficando quase que do tamanho da casa. E aí eu faço ela já do tamanho da casa, que é o radier. É uma laje de fundação que fica diretamente apoiada no solo. Tá? A gente usa bastante aqui na empresa, porque tem bastante abrigo de energia, essas coisas que são térreas, dá para fazer alvenaria estrutural, enfim, a gente acaba usando bastante esse tipo de solução para fundação. Indo agora para o projeto, falando um pouco mais de projeto estrutural. Não sei se vocês já chegaram a ouvir esse conceito de projeto estrutural, talvez até se aplique um pouco nas disciplinas de vocês, mas a gente tem uma grande dificuldade, uma diferença entre um projeto de estrutura que vai ser executado, um edifício, uma casa, uma ponte, qualquer coisa que seja, que a indústria não tem esse problema. Tá? Eu coloquei uma imagem aqui de um carro, mas você pode imaginar aí qualquer equipamento, qualquer coisa que seja produzido. Tá? Uma máquina de lavar, uma furadeira, absolutamente qualquer coisa que seja produzida, ela tem uma diferença grande em relação aos nossos edifícios. Elas são produzidas em massa. Tem um projeto inicial, claro, ela é feita, um protótipo é testado, é colocado em linha de produção, é colocado no mercado, aí durante o uso é observado o que pode acontecer de problemas. Esses problemas, pensa aí num acidente aéreo, por exemplo. Aconteceu um problema, você vai investigar, você vai corrigir o problema e os próximos produtos naquela linha de produção vão ter esse problema corrigido. A gente não consegue fazer isso com construção, porque toda edificação é única. Não existe dois edifícios iguais. A gente sempre tem que recorrer a simulações. A gente não consegue testar um edifício e, deu errado aqui, vamos fazer de novo. Isso não existe. Tá? Então a gente fica totalmente dependente de simulações numéricas, e essas simulações numéricas precisam representar o mais fielmente possível aquela realidade que vai ocorrer. Tá? E dessa realidade eu preciso juntar todas as informações que eu tenho, de carregamento, de geometria, de material, de vento para edifícios altos, para todas as edificações, na verdade, mas para edifícios altos é mais preponderante. Questão de vento, tá? Então a cidade onde vai ser construída é importante. E eu preciso juntar tudo isso e ver qual que é o comportamento do meu edifício. Isso com simulações numéricas, se ocorrer alguma falha na simulação, né? Se ocorrer alguma falha, eu vou lá e corrijo, simulo de novo. Ocorreu alguma falha, vou lá e corrijo, simulo de novo. É um processo iterativo. Tá? Então, o pilar não está suportando, aumenta ele. O pilar ainda não está suportando, traz outro mais perto. A viga está com uma deformação muito grande, a laje está com uma deformação muito grande, aumenta a espessura, aumenta a altura, traz mais uma viga. Enfim, é um processo iterativo. É um jogo de caça-rato, que a gente tem um problema possível de acontecer, que a gente precisa contornar, encontrar ele e contornar com alguma solução. Isso somente em simulações numéricas. Todo edifício que é construído, para a gente, ele é um protótipo. É o primeiro e é o único. Tá? Isso no que eu vou apresentar agora a seguir, isso aqui faz parte das 3 primeiras etapas: uma concepção estrutural, uma análise de carregamentos e uma análise estrutural. Tá? Essas imagens que aparecem aqui são basicamente dessa terceira etapa de análise estrutural. As etapas que a gente precisa desenvolver para chegar no final aí de um projeto estrutural com o melhor resultado possível. Depois eu vou apresentar nos próximos slides alguma coisinha a respeito de cada um desses tópicos. Tá? Então, primeiro de tudo, uma concepção estrutural, locação e pré-dimensionamento. Eu vou ver qual que é a geometria que eu preciso, o que a arquitetura está pedindo, o que outras disciplinas estão precisando, colocar pilares nas posições necessárias,
colocar vigas, define alturas. Esse pré-dimensionamento eu vou definir alturas, altura de viga, largura de viga, dimensões de pilares, que atendam, pelo menos num chute inicial, que talvez vão atender a todas as solicitações que eu tiver depois. Eu só vou descobrir isso lá na etapa 3, que é a análise estrutural. Tá? Aí eu vou, de fato, saber se está passando ou não. Na segunda etapa, análise de carregamento, então vou inserir no meu modelo matemático, no meu modelo virtual, todas as cargas que ocorrem, que elas se dividem em permanentes, variáveis, causadas pelo meio ambiente, acidentais, excepcionais, tá? Tudo isso está ligado à duração e à probabilidade delas ocorrerem. Cargas permanentes. A mais conhecida é o peso próprio. A estrutura pesa. Então, a primeira coisa que a estrutura precisa suportar é o peso dela mesma. Depois eu vou ver o que mais vai ser colocado em cima dessa estrutura. Em cima da laje vai ter um contrapiso, vai ter algum equipamento permanente, uma caixa d'água. A caixa d'água dá para ser considerada como permanente também, apesar de ter uma variação, mas é uma variação pequena se eu considerar durante a vida útil toda da estrutura da edificação. Variáveis são ações que variam ao longo do tempo, obviamente, né? São sobrecargas, também um outro nome que é dado para essas cargas, são as cargas que vão da ocupação da edificação. Então, estou falando aqui de móveis, estou falando aqui de pessoas, e tem uma tabela bem grande lá nas nossas normas que falam quais são as cargas variáveis que devem ser consideradas para cada tipo de ambiente. Tá? É 300 quilos metro quadrado, 150, 500 quilos por metro quadrado. Então, tudo isso tem norma para a gente não ter que ficar estimando quanto que um aeroporto cheio pesa. Isso tem lá na norma já, que a gente pode ir buscar. Tá? Tem algumas simulações também, eu acabei nem procurando, mas tem algumas simulações de aglomeração de pessoas, aí com fotinhos, e mostra mais ou menos qual que é a carga em quilos por metro quadrado que uma aglomeração de pessoas causa. Tá? Então, às vezes, por uma foto, você consegue estimar mais ou menos quanto de carga tem em cima de uma laje. Terceira etapa, análise estrutural, bem relativa àquelas imagens que eu mostrei agora há pouco. Então, eu vou pegar esses carregamentos, vou pegar essas geometrias e ver como caminham os esforços por dentro da estrutura. Os esforços, geralmente, eles são momento fletor, que é um esforço que tende a girar, virar um elemento, a torcer, que ele se decompõe em compressão e tração. Mais para frente a gente vai ver mais detalhes desses vetores de força. Compressão, tração e cisalhamento. Esses são os principais esforços que tem em uma estrutura. Alguns mais preponderantes em pilares, outros que ocorrem mais em vigas, outros que ocorrem em lajes. Tá? Em vigas e em lajes são bem semelhantes os esforços, só que em laje eu tenho sempre em duas direções. E dessa análise estrutural eu vou praticamente ficar em um loop. Entre o número 1, 2 e 3, vou entrar em um loop até chegar na solução ideal. E essa solução ideal tem que atender a todos os requisitos das demais disciplinas, tem que atender a custo, tem que atender a prazo, tem que atender a material, disponibilidade de material, tem que atender a todos os requisitos. Fechou essa análise estrutural, vai para a etapa 4, que é o dimensionamento e detalhamento. Dimensionamento é dar as dimensões, a seção do pilar, a seção da viga, espessura da laje, e também dar a quantidade de aço que vai dentro do elemento estrutural, que é talvez o resultado mais importante de todas essas etapas, é quanto de aço que vai dentro de cada elemento estrutural. Tá? E essa quantidade de aço, primeiro recebo ela em um valor em área, tá? Em centímetros quadrados, no caso, uma área pequena, centímetros quadrados, que depois preciso converter para número de barras. Então eu escolho um diâmetro para essas barras, vejo quantas barras vão ser necessárias, e aí eu preciso saber se elas cabem dentro do elemento estrutural. Se eu dei uma largura suficiente para a viga,
para caber todas essas barras. Se não couberem, volta na etapa 3, volta para a etapa 4. Tá? Fica nesse loop até chegar na solução ideal que atenda, inclusive, os requisitos de montagem da estrutura. Fechou isso daí? Vai para o finalmente, que é a etapa 5 de documentação. Documentação, montagem de planta, emissão de planta, essa etapa aí acho que todo mundo está bem familiarizado, porque todo mundo passa por isso. Tá? Eu imagino que outras disciplinas, não exatamente com esses nomes, mas passa por algumas etapas semelhantes a essas. Tá? Vamos falar um pouquinho de algumas questões mais particulares agora da estrutura. Das estruturas. Outra coisa. Eu trouxe aqui um vídeo, na verdade tem tem outros vídeos aqui, mas eu trouxe algum vídeo aqui para mostrar que às vezes estrutura pode ser até até algum Eu não entretenimento. ajustei nada, não mexi em Então nada. a gente tem esse vídeo aqui, que é uma pegadinha, digamos assim. Eu tirei o áudio porque o áudio não interessa, na verdade, mas dá para entender exatamente o que estão querendo fazer. Tem ali 2 caixas e uma folha de papel que alguém quer colocar uma maçã em cima. Então aqui eu tenho uma estrutura. A estrutura, Gente, mexam vocês, então. eu vejo os pilares, Porque eu vejo uma laje e eu vejo uma carga. E como que eu faço para só com este material conseguir suportar essa carga? Tá? Aqui a gente está vendo que não tem, o menininho não está conseguindo, mas aí vem a vovozinha ali. Eu acho que alguns já devem saber como é que é a solução para esse problema aqui. Tá? Com a mesma folha de papel, com a mesma espessura, só mudando a forma, eu tenho uma estrutura mais resistente que consegue suportar a carga. O que a gente está vendo aqui relacionado à estrutura? A gente está vendo... Cadê minha animação que não entra? Aqui. A gente está vendo forma. A forma da estrutura é importante para a resistência, assim como a gente viu nesse videozinho. Então, com a mesma quantidade de material, eu consigo ter elementos estruturais que sejam mais ou menos resistentes. Principalmente, enfim, vigas, principalmente, mas estruturas metálicas se aproveitam muito disso, porque o aço ele é muito resistente. Então eu preciso de uma chapinha bem fininha, só que eu preciso de uma chapinha bem fininha num formato específico para resistir a alguns esforços. Então, qual que é a altura, qual que é a espessura, qual que é a largura, tem uma série de questões aí que entram na parte do dimensionamento e na análise estrutural. Aqui numa estrutura, falando de uma estrutura de aço, mas isso vale também para concreto. Tá? Essa etapa aqui é da concepção estrutural. Também alguma coisa na parte de dimensionamento, né? Para quem está um pouco perdido, acho que esse slide talvez devia estar um pouco antes até. Aqui eu estou com uma estrutura e eu preciso conhecer qual que é o caminho das cargas. As cargas, elas geralmente lá nascem na laje, podem nascer também direto na viga, podem nascer direto no pilar, mas o mais comum. As cargas nascem nas lajes. As lajes têm a função de transportar essa carga até as vigas, que as vigas são os apoios das lajes. As vigas, por sua vez, transportam essa carga até os pilares e os pilares descem até as fundações. As fundações, finalmente, por fim, colocam essas cargas no solo. Então, aquela carga que precisa ficar a uma certa altura, precisa ficar numa certa posição, ela vai caminhar por toda a estrutura, por todos os elementos estruturais, isso passando por esforços internos de momento fletor, de cisalhamento, de compressão, até chegarem finalmente no solo. Tá? Tô vendo a hora que eu vou dar uma acelerada, senão não vai dar tempo, né? Um pouco de análise de esforços. Tá? Eu trouxe aqui algumas imagens de como é que são analisados os esforços. Então eu posso ter desde ali da esquerda uma viga biapoiada com
esforços cortantes, momento fletor e deslocamento. Mais na direita eu tenho um pórtico plano, tá? Então, associação de vigas com pilares. Eu tenho um pórtico plano, também pode ser feita uma análise mais simplificada. E no centro, um pórtico espacial, também mostrando todo o caminhamento dos esforços até chegar no solo, e a partir desses esforços eu preciso dimensionar a estrutura para que suporte todas as forças que estão em cima dela. Relacionado a dimensionamento estrutural, então, a principal informação que eu preciso trazer no projeto estrutural é qual é o aço que vai dentro do elemento estrutural, também as dimensões. Então, aqui eu tenho, na figura da esquerda, uma barras em azul, que são armaduras geralmente tracionadas, barras em verde, que são armaduras, se necessário, elas vão estar comprimidas. Essas em amarelo são armaduras de pele, elas só são necessárias se a viga for muito alta, e as laranjas são estribos, que são necessários para resistir aos esforços de cisalhamento. Tá? Tudo isso faz parte da etapa de dimensionamento e detalhamento. Da parte de detalhamento, aqui eu trouxe um exemplo de uma viga detalhada. O que a gente precisa inicialmente, antes, né, na etapa anterior, no dimensionamento, é encontrar qual que é a quantidade de aço, que é essa informação aqui, quantas barras, então aqui no caso são 4, com um diâmetro de 12,5, tá? E depois, na etapa de detalhamento, eu desenho isso daqui e trago também para o projeto a informação de comprimentos. Comprimento de gancho, comprimento de trecho reto, comprimento de dobra, isso vem para o detalhamento. Tá? Então, eu trouxe aqui mais uma série de detalhamentos de outros elementos. Então, viga, aqui tem um pilar, um bloco de fundação, uma laje com uma abertura, inclusive, e também necessário um desenho de forma, mostrando todas as dimensões e posições dos elementos Adriano, estruturais. Oi, deixa eu tirar uma dúvida. diga. Quando a gente recebe projeto de fundação, Hum, a maioria deles, o bloco de fundação, ele tá lá com, sei lá, 50, 60 centímetros abaixo do nível acabado. tá. Essa definição é uma coisa estrutural ou é de arquitetura para passar tubo embaixo, ou em cima, no caso, né? Como É, que decide isso? esse daqui, inclusive, está mostrando que ele está a 70 centímetros, tá? Então, aqui eu tenho a Certo. cota zero, aqui eu estou a 70 centímetros. Quem pede esse rebaixo são vocês, o pessoal da hidráulica, geralmente, tá? Ah, Para tá. passar as Entendi. tubulações. Se eu estiver falando de sapata, a sapata tem um limite mínimo e máximo. Eu preciso colocar a sapata pelo menos 1,5 metros de profundidade, isso falando da base dela, tá? E no máximo 3 metros. Mas isso é por uma questão executiva, tá? Entendi. Eu não posso deixar ela tão rasa, porque ela vai ficar, como é uma fundação direta, eu estou com concreto em cima do solo, eu não posso ficar sujeito a intempéries, erosão, principalmente, tá? Faz Então ela tem que estar sentido. mais funda. E eu não posso Entendi. ir mais do que 3 metros, porque é uma escavação manual. Então, mais de 3 metros é coitado do peão que vai escavar isso daí, tá? Uhum. No caso de bloco, se eu quiser deixar ele rasinho, não tem problema. Quanto à estrutura, não tem problema. Termos de Tá? cálculo não muda nada, não é isso? Termo de cálculo não muda nada. Tá? O Entendi. que eu preciso aqui eu estou vendo 3 elementos. Eu tenho as estacas, eu tenho os blocos e eu tenho os pilares. Cada um deles tem o seu próprio dimensionamento. Tá? Eu não vou entrar muito no detalhe, porque eu já estou vendo aqui que eu tenho mais uns 20 minutos só. E eu tenho bastante slide para frente. Tá? Tá. Então, eu vou ficar um Entendi. pouquinho mais rápido. Tá. E a última etapa dessa trilha aí que precisa ser seguida, a documentação. Então, montagem de plantas. Tá? Pegar cada um daqueles desenhos que foram feitos. Então, eu tenho, sei lá, 50 vigas, 30 pilares, 20 lajes, 50 blocos de fundação. Eu preciso colocar isso numa folha. É comum, em uma edificação não muito grande, é comum que passe de 100 folhas, porque é muito elemento detalhado. Tá? Aqui eu estou nessa folha aqui que mostra a viga, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vigas.
Tá? 12 vigas é um prédio pequeno. Tá? Se for olhar aqui essa forma, eu tenho até a viga 30. Então, só para essa forma aqui, eu precisaria de pelo menos 3 dessas folhas aqui para detalhar a viga somente. Tá? Depois ainda tem os pilares, ainda tem forma de laje. Laje eu vou ter armação positiva e negativa na horizontal e na vertical. Eu posso ter 4 desenhos iguais a esse daqui, 4 folhas iguais a esse daqui, só para representar as armaduras de laje. Dá para juntar a vertical com a horizontal se não ficar muito bagunçado. Então, muda de 4 para 2 folhas. Tá? Então, reduz um pouco a quantidade. E vou ter um desse aqui para cada pavimento. Então, vai multiplicando aí. É fácil passar de 100. Tá? Aqui só relembrando então a trilha que foi seguida. Agora falar um pouquinho sobre, começar a entrar um pouco na parte de cálculo. O que eu preciso me preocupar com uma estrutura? A estrutura para a gente da civil, ela é sempre estática, parada. Tá? O que significa que ela tem que ser parada? Significa que o somatório de todas as forças que estejam ocorrendo, forças externas que estejam ocorrendo no meu elemento estrutural, na minha estrutura como um todo, elas têm que se anular. Então, todas as que vão na horizontal, em X, para a esquerda, tem que ter uma para a direita e com a mesma intensidade. Geralmente, ação e reação. Tá? Todas as que tem na vertical têm que ser anuladas. E todos os momentos fletores, e aí momento fletor é um conceito um pouquinho além de força, que é força vezes distância. Tá? Então, força vezes distância. A mesma força aplicada em posições diferentes causa momentos diferentes. E o momento tende a girar uma estrutura. Se eu conseguir anular todas essas forças, a minha estrutura é estática. Se eu não anulo, ela é uma estrutura móvel. E a estrutura móvel, para a gente, é uma estrutura que cai, ou se ela tiver movimento, aí entra no pessoal da engenharia mecânica aí, que não é mais não é mais comigo, tá? Mas enfim, a estrutura móvel é uma estrutura que cai. Aí eu trouxe aqui, vou trazer aqui alguns exemplos do que é necessário para uma estrutura não se mover. Eu preciso que o mínimo de reações, aquela figurinha ali mais da esquerda mostra 3 reações, que são 2 verticais e uma horizontal, ou pode ser também uma de momento fletor, e uma vertical e uma horizontal, enfim, eu preciso de pelo menos 3 reações para cumprir com aquelas 3 equações. Tá? Quem lembra lá de matemática do ensino médio, se eu tenho um sistema com 3 equações, eu consigo resolver 3 incógnitas. Se eu tiver exatamente 3, eu tenho uma estrutura isoestática. Tá? Ela é parada, só que se eu perder qualquer uma delas, ela se torna hipoestática. Hipo de menos. Então, eu tenho menos reações do que o necessário. Aquela figura mais de cima mostra que eu não tenho nenhum tipo de reação, eu não consigo oferecer com os meus apoios nenhuma reação horizontal. Se ocorrer uma força horizontal, essa estrutura anda. Isso aqui, basicamente, estou vendo um skate, um carro, né, que tem roda. Não é a nossa estrutura. A nossa estrutura tem que ser estática. Tá? Ou, em outro caso, se eu perder aqui uma reação vertical, ela cai. Tá? Estrutura hipoestática, ela não existe. Ela vai para o chão. Tá? E aí, quando chega no chão, aí ela volta a ser estática, né? Ela para de se movimentar. O que a gente geralmente quer, ou deseja? A gente deseja uma estrutura hiperestática. Estrutura hiperestática, ela tem mais reações do que o mínimo necessário para ser equilibrada. Se ela tiver em equilíbrio com hiperestaticidade, eu posso acabar perdendo um apoio por algum acidente, alguma coisa, ou romper um pilar, alguma coisa nesse sentido, e ela continua parada. Tá? Os esforços internos são redistribuídos, mas ela continua parada. Tá? Então aqui eu fiz umas imagenzinhas para mostrar mais ou menos como é que é, tentar ilustrar mais ou menos como é que é com uma bolinha em cima do seu próprio apoio. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos de cada uma dessas estruturas. Aqui eu tenho um edifício com muitos pilares, muitos contraventamentos, com paredes,
bastante rígidas. Isso daqui, eu tenho uma estrutura que ela é altamente hiperestática. Então, eu tenho mais apoios do que necessário, tá? Do que o mínimo necessário. Não que seja, dá para tirar um pilar simplesmente, mas eu tenho uma estrutura aqui hiperestática. E ainda posso ter diversos graus de hiperestaticidade, tá? Quanto mais apoio adicional eu colocar o mínimo necessário, mais hiperestática ela vai ser. Mas depois a gente fala por que isso talvez não seja bom para a arquitetura, tá? No próximo slide aí a gente vai falar. Aqui eu trouxe alguns videozinhos, porque não existe foto. A gente só consegue ver uma estrutura hipoestática por vídeo, tá? Então, o que é uma estrutura hipoestática? Aqui eu estou com uma ponte sendo demolida, e ela era isoestática, mas assim que um dos apoios dela deixa de existir, ela passa a ser hipoestática. Então, ela adquire movimento, esse movimento é queda, tá? Um outro videozinho aqui, que é um cara retirando neve de cima de um telhado. Então, a neve está presa no telhado por atrito. Esse atrito é uma força fraca, no caso da neve contra o telhado. Assim que o peso da neve supera a reação do atrito, então adquire movimento, tá? Então, isso aqui também não é uma coisa que a gente busca. Aqui um edifício que está sendo demolido também. Então, retira um apoio, a estrutura passa a ser hipostática e vem abaixo, tá? Então, antes desse golpe final aqui, o que a gente tinha era uma estrutura isostática. A partir da demolição, passou a ser hipostática e veio ao chão, tá? Voltando aqui para a estrutura isoestática, trouxe aqui alguns exemplos de como é que é uma estrutura isoestática. Isso daqui não é muito conhecido, mas ele fica ali no Parque Vila Lobos, tá? É uma concha acústica, um auditório onde tem apresentações musicais, fica ali no Parque Vila Lobos, se alguém quiser ir lá conhecer. É uma estrutura em balanço, bastante grande, e que traz uma certa impressiona por ser grande e por ser principalmente por levantar aquele questionamento: como é que isso aqui está em pé? Tá? E a gente vai ver nas próximas imagens que eu vou mostrar que estruturas isoestáticas despertam um interesse ou despertam uma curiosidade de saber, mas como isso está em pé? Tá? Porque tem um mínimo de apoios necessários para ficar em pé. Se perder uma coisinha, ele já vai para o chão. Então, para a pessoa que não conhece muito de estrutura, fica impressionada em saber como que aquele negócio está em pé. Aí eu trouxe mais uns videozinhos aqui também, mostrando mais alguns tipos de estrutura isoestática, que trazem aí aquele impressionamento, né? Mas como isso ficou em pé? São estruturas geralmente isoestáticas, tá? E quando a gente vai para mais alguns exemplos disso, a gente pode pensar, mas o que a gente considera belo? O que a gente considera bonito? Aquilo que parece ser impossível. Trazendo para o lado da arquitetura e da estrutura, o que parece ser impossível? Para a estrutura é aquilo que é isoestático, tá? Pode ser que não seja um conceito muito conhecido nesses termos técnicos, mas todo mundo que vê uma estrutura isoestática fala: nossa, que impressionante, né? E eu trouxe aqui uma série de imagens de estruturas que são isoestáticas. Geralmente museus de arte. Acho que inclusive todos que eu trouxe aqui são museus, tem uma ponte, não? Mas aqui eu tenho o Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, Museu de Artes do Rio de Janeiro também. Esse aqui é o Museu do Olho de Curitiba, MASP, fica ali na Paulista, se alguém não conhece. Esse aqui eu acho que é em Belo Horizonte, se eu não me engano.
e essa daqui é a Ponte JK no Distrito Federal. Tá? Todas elas têm uma coisa em comum, são estruturas isostáticas. Tá? Você olha e fica impressionado com, meu Deus, como que isso está em pé. Tá? Tem uma série de outros exemplos que a gente pode mostrar de estruturas isostáticas. Em alguns casos, isso é usado até como, digamos, um truque, uma pegadinha. Tente fazer isso e eu te dou R$ 50, como no vídeo ali. Um banco feito só com correntes. Tudo isso são estruturas isostáticas. Um equilibrista, a Torre de Pisa, que é um cartão postal. Tá? Tudo isso traz uma sensação de como que isso ficou em pé. Mas vamos começar a falar sobre estrutura de casas, de edifícios, não só de coisas impossíveis. Vamos falar um pouco de estatística. Tudo entrando agora um pouco na parte de cálculo. Se alguém ainda estiver acordado, então agora é a hora de dormir. Tudo que a gente tem de dados que podem ser expressos de forma estatística, geralmente se comporta de uma forma, como uma curva dessas daqui, que é uma curva de Gauss ou uma curva de distribuição normal. Então a gente pode pegar qualquer coisa, a gente pegar entre nós aqui qual que é a altura, qual que é o peso, qualquer informação, a gente consegue distribuir, fazer uma distribuição normal, quando a maior parte dos dados vão ficar próximos a um valor médio, tá? Então a quantidade de informação, as pessoas mais altas vão ser cada vez menos, uma quantidade menor, as pessoas mais baixas, uma quantidade menor. E eu trouxe aqui um vídeo mostrando uma maratona, onde eu tenho pessoas nessa maratona, que tem umas centenas de pessoas, pessoas que correm mais rápido, pessoas que correm mais devagar e pessoas que correm numa velocidade média. E naturalmente aconteceu uma curva de Gauss, uma curva de distribuição normal. Tá? Isso vale para estruturas também. A gente tem materiais que apresentam certas resistências, que são produzidas de forma artesanal, concreto, tá? Ele é uma mistura de diversos materiais. O concreto, ele é uma mistura de diversos materiais, brita, areia, água, cimento, em certas proporções, que não podem ser garantidas que são sempre perfeitamente iguais. Então, no concreto, eu vou ter um valor que eu vou chamar de resistência média, onde todos os concretos que forem produzidos naquele lote vão estar próximos desse valor, e vou ter um valor que eu chamo de característico. Esse valor característico é o que eu informo no meu projeto. Esse valor característico, ele é semelhante à média, só que ele é um valor mais baixo, de forma que 95% dos resultados de resistência sejam acima daquele valor que eu determinei. E só 5% podem ficar abaixo. Tá? A média seria 50% maior, 50% menor. No valor característico, e essa informação do característico aparece bastante vezes na estrutura, representa que 95% são valores maiores e 5% somente podem apresentar valores menores. Isso também vale para esforços, só que esforços eu vou sempre indicar um valor máximo, sendo que 95% sejam valores menores que ele, e só 5% podem ultrapassar esse valor. Tá? Isso diz respeito principalmente à forma de produção de um concreto, isso vale para o aço também, mas como o aço é um material industrializado, a variabilidade é um pouco menor. Isso vale muito para o concreto, quando eu estou falando de resistências, e vale muito também para as solicitações, que parte de fundação depois eu... Isso vale muito também para solicitações, acho que eu deixei o slide um pouco mais para frente, que a gente vai falar de solicitações. Sobre as fundações, a gente tem que conhecer como é que é o solo, geralmente faz isso através de uma sondagem SPT. Essa sondagem ela vai identificar onde é que está o impenetrável, onde é que tem rocha, onde é que tem solo mole. Aqui eu ia abrir uma planilha de Excel, mas a gente está com
o tempo aí quase esgotado, então eu vou dar uma corrida. Dentro do projeto, o que a gente precisa escolher? Fazer escolhas, né? E aí eu trouxe aqui questão de veículos para fazer uma analogia, mas dentro do projeto, o que eu preciso escolher? Qual que é o melhor custo-benefício, geralmente? Então, se eu vou querer um carro, eu vou querer um carro que seja resistente, eu vou querer um carro que seja barato, eu não posso ter os dois. Porque se eu quiser um carro resistente, eu vou ter que comprar um tanque de guerra, né? Para Bia andar na ciclofaixa, né? Eu Quanto vou mais. pegar quem foi que espalhou isso. Eu ainda vou pegar. A Borges veio me falar isso ontem. Vou pegar quem que espalhou isso aí. Se eu quiser um carro mais seguro, eu vou ter que comprar um tanque de guerra. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um tanque de guerra. Então eu vou ter que comprar um carro. Mas e se nem para o carro eu tiver dinheiro? Eu preciso de alguma coisa que seja mais econômica. Aí depende qual que é a sua necessidade. É para uma viagem longa? É para uma viagem curta? É para ir até no parque? Será que uma bicicleta não resolve? Tá? Isso aqui fazendo uma analogia com um veículo com transporte. Mas vale para o projeto. O que eu preciso fazer no projeto? Eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio. O melhor equilíbrio entre segurança, economia, desempenho, tá? Aqui uma imagenzinha de custo, mas enfim, eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio vai ser representado por dois lados opostos, um falando de custo, outro falando de segurança. O que eu preciso para minha casa? Eu preciso que ela seja o mais barato possível? Então tá, constrói lá de pau a pique. Tá? Ela vai ter o custo mais baixo possível. Ah, não, para mim não atende, eu preciso do mais seguro possível. Então tá, vamos construir um bunker. Tá? Vai ser o mais seguro possível, mas e o custo? Tá? Eu preciso conseguir alinhar um ponto de equilíbrio entre o melhor custo e o melhor benefício, e não esquecendo do desempenho. E o desempenho pode falar de qualquer coisa, desde que quais são as suas necessidades, como no caso de estrutura, quais são as necessidades da estrutura. Eu tenho alguns limites para serem respeitados, limites de deformação, limites de fissuração para cada tipo de aplicação. Então, uma caixa d'água não pode ter um concreto fissurado, senão a água ataca a armadura, enferruja e perde vida útil. Tá? Então, como encontrar esse ponto de equilíbrio aqui? Você quer uma casa simples, que seja com um custo baixo? Você quer uma casa chique, que tem um custo um pouco mais alto? Ou você quer alguma coisa mais equilibrada? Tá? Para ajudar a encontrar esse ponto de equilíbrio, voltando aqui um pouco na curva de Gauss, a gente trabalha com duas curvas, uma de resistência e uma de cargas ou solicitações. Então, enquanto eu tenho um concreto que eu vou especificar ele com uma certa resistência, que 95% dos valores sejam maiores, eu também vou especificar qual que são as cargas, quais são os esforços que ocorram, de forma que 95% deles sempre ficam abaixo. E aí eu vou ter dois pontos que ainda não se encontram. Para fazer o cálculo, eu vou sempre minorar, eu vou reduzir o valor da resistência e vou majorar o valor da solicitação e encontrar este ponto aqui. Este ponto é chamado de a igualdade entre as solicitações de cálculo e as resistências de cálculo. Tá? Eu faço a minha estrutura resistir exatamente esse esforço, que eu sei que é menor, na verdade. Eu sei que minha resistência é maior, na verdade, mas tem uma série de questões que podem acontecer, o concreto sair não conforme, ocorreu uma excentricidade na obra, a carga que foi informada não é a correta. Então, se uma linha ultrapassar a outra, eu tenho uma probabilidade de falha. Tá? Mantendo tudo conhecido, essa probabilidade de falha é muito pequena. Mas se essa curva aqui andar um pouco mais para a direita, se essa curva andar um pouco mais para a esquerda, eu vou ter um aumento na probabilidade de ruína, de falha do meu sistema estrutural. Tá? Isso eu faço durante os cálculos, eu passo por uma série de verificações. Elas são divididas em estados limites último, que representam basicamente rupturas, tá? E estados limites de serviço, que não necessariamente ocorre uma ruptura,
mas ocorre uma deformação excessiva, uma fissuração excessiva, alguma coisa que faz com que a estrutura perca a utilidade. Ela não serve mais para aquilo que ela foi feita, mesmo que ela ainda esteja em pé, tá? Como a gente está com o tempo aí mais estourado, eu vou dar uma aceleradinha aqui. Essas curvas aqui representando Jonas, deixa eu te perguntar, se Oi, falta muito, senão a gente para e continua semana que vem junto com a Flá. acho que uns 15 minutos, na verdade. Ah, então eu vou segurar. Ô, Flá, Tá. a sua reunião, Oi. a sua apresentação semana que vem, você acha que vai 1 hora ou vai menos? Ah, eu acho que não vai 1 hora, não. Só se a gente começar a conversar, né? É. Eu quero ver a Moana, Jonas. Que hora que vai aparecer a Moana aí? Vou pular direto para Moana, vamos lá. Vai pra Peraí. Moana, então. Aqui. Moana, todo mundo assistiu? Moana 2? Não, o Não? 2 não. Eu Aí o também. 2 tem que Sim, pagar. sim. Tá no Vocês tá no assistiram cinema o ainda, tem que 2? Eu esperar. não assisti ainda. Já. Ah, se vocês têm filho, né? Tem que assistir. Bom, por que Diz que eu aí. trouxe essa imagem aqui? Trazendo também aquela ideia da estrutura isoestática, aquela que tem um mínimo de reações para ficar em pé, para ficar parado. Aqui o que que a gente está vendo, como é que é aquele feito, né? Como é que isso é possível? Como é que ela está do lado do barco, né? Então a gente tem aqui uma série de forças que se equilibram. A gente tem o peso, a gente tem uma tração, que é representada pela corda, e uma corda, uma corrente, uma barra, ela só resiste tração, ela não resiste à compressão, então ela ia se dobrar, né? Mas com a tração ela se dá muito bem. E tem aqui uma compressão representada aqui pelo resto do corpo da Moana e uma reação feita pelo barco. Então, tudo isso estando em equilíbrio, é um equilíbrio isostático. Isso daqui, como estrutura, a gente tem um toldo, a gente tem uma cobertura metálica. Da hora. Não. Travou a internet do Jonas. Oi? Ou foi a minha? Travou a internet do Jonas ou a minha aqui, gente? Ah, travou a Percebeu dele. muito? Foi a dele, Jonas mesmo. É a dele. Carinha dele ali, ó. Fez até a barba, gente, pra fazer a apresentação. Vamos esperar. Ixi, será que não vai voltar? Vamos encerrar então. Aí semana que vem, Flá, aí libera pra gente aí uns 10 minutinhos no início, pra gente terminar do Joninhas, e aí depois, se bom. você puder, você entra em seguida, pode ser? Pode ser. Eu vou Ele voltou. focar em hospitais, só assim vou falar para vocês um pouquinho sobre a arquitetura focada nisso, né? Eu Ah, sei legal. eu sei que a Ana isso. falou alguma coisinha aí, a Borges, né? O que isso impacta aí para projetos em aprovações em órgãos, né? Legalização, acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa? Aí vocês me falam que eu já foco em alguma curiosidade de vocês, tá bom? Ah, a questão daqueles corredores lá, a parte dos corredores que eu acho que o Dami, acho que foi até o Dami, né? É, Que acho que é sugeriu. corredores e Legal. Corredores, como assim? Não entendi, desculpa, Dana. Os tamanhos mínimos dos Ah, corredores, por tá. exemplo, que a Entendi. gente Tá tem que bom. deixar livre. E também acho Tá. que seria interessante, Flávia, se dar Hum. passada em compartimentação. Como que é definir essas compartimentações do projeto? Ouvi. Tá bom, a gente tenta. Ah, não, Acho que compartimentação tá tranquilo. O que pega é a área de refúgio que a gente tá tomando na cabeça Misericórdia, lá. isso Tá aí louco. Não, nem a gente sabe, Dami. compartimentação é super tranquilo, Dami. Boa, Entendi. vou colocar aqui compartimentação, mas beleza. Tá, Circulações gente. mínimas. Ô, Jonas, aí, primeiro, muito, muito, muito obrigada. Obrigadão. Mas semana que vem eu queria que você fechasse com mais carinho, com mais calma, né? Porque é um assunto tão legal, tão complexo e ao mesmo tempo é curioso, né? Acho para todo mundo, né? Até para quem, principalmente para quem não é de civil, né? Acho que é curioso, interessante e importante. Então, queria que você voltasse um pouquinho na parte lá das fundações, se puder, uns 10 minutinhos. É o suficiente? 10 minutos? 10, 15 minutos? Sim? Entendi.
corrido, mas eu volto nas fundações semana que vem e aí tem mais uns 6 slides aqui até o final. Acho que 15 minutos é suficiente para finalizar. Show. De novo, viu, Janias? Muito, muito obrigada, cara. Você arrasa mesmo. E depois, semana que vem, disponibiliza pra gente essa apresentação, esse PowerPoint aí, que eu achei bem interessante. Acho que Beleza. o Jonas já deu aula, não já não, Jonas? Jonas, fala Já, real pra nós. já. Já sabia. A apresentação de Jonas é professor. professor, cara. É por isso, né? É didático, né, mano? É legal, né? Teve Que um ele é menino didático, né? Teve um menino da elétrica que já teve aula com o Jonas. Ah, é? Aham, Mentira. o Por Michael isso foi que foi aluno pra do. elétrica. O Michael foi aluno do Jonas. Ixi, o Jonas Nossa, assustou o menino e ele foi para elétrico, né? ô louco, Jonas. Você não mostrou a Moana, Jonas? Mostrou a Moana. É verdade, se tivesse mostrado, ele teria ficado. Gente, eu vou lá almoçar, tá? Obrigadão por hoje, viu, pessoal? Jonas, de Valeu, novo, muito gente. obrigada. E tamo aí depois do almoço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Valeu, gente. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau. Valeu. Valeu, gente.